minhas amigas, meus amigos do canal do CAPS 2 São Caetano Valéria. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando nossa live de hoje, no último dia do mês de setembro, para falarmos um pouquinho sobre a questão aí da saúde mental nesse mês de setembro, onde se comemora o Setembro Amarelo. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já começo dizendo que eu não gosto do Setembro Amarelo. Olha, como assim? No último dia de setembro, Danilo vem dizer que não gosta do Setembro Amarelo. E quem é Danilo para dizer uma coisa dessa? Mas que absurdo! Pois bem, deixa eu me apresentar então, é importante começarmos por aí. Né? Eu sou Danilo Cruz, eu sou professor, sou psicólogo, trabalho no CAPS São Caetano Valéria, trabalho em CAPS há 17 anos, já 18 na verdade, completando 18 anos. Em CAPS, trabalhei no interior do estado e agora aqui no São Caetano, em Salvador. E tenho essa história de militância mentaleira, né? Sou um mentaleiro, trabalho com saúde mental já há algum tempo. E trago esse tema hoje não é à toa porque vejo que necessitamos de discussões a esse respeito. Se você acha que esse vídeo é interessante para alguém, sugira para as pessoas, encaminhe, usa o botãozinho de encaminhar aí para que as pessoas possam acessar, para que as pessoas possam saber a respeito. Se você não tem condição de ver ou de acompanhar ou de encaminhar agora ao vivo, esse vídeo ficará disponível. A intenção é que a gente, inclusive, disponibilize ele no nosso canal do YouTube. Então, caso possa, divulgue também para que chegue a mais pessoas, para que consiga alcançar um vasto público. Eu queria só uma sinalização de quem está me ouvindo agora. Minha voz está audível, você está conseguindo me escutar direitinho? Como é que está aí a questão da velocidade da internet? Está tudo ok? A imagem está ok? O vídeo está ok? Quem puder me dar aí um feedback falando como é que está, pelo jeito está ok, né? Eu estou vendo aqui que as pessoas estão reagindo positivamente, então eu vou dar prosseguimento para minha fala. Eu me inspiro muito em um texto que escrevi, divulguei no meu Instagram pessoal, que na verdade foi inspirado em outras leituras, em artigos científicos, em material interessante que a gente encontra até mesmo na internet a respeito da questão do Setembro Amarelo, que é importante que a gente dialogue a respeito disso, porque estamos envoltos, estamos imersos em divulgações dos meses coloridos. Né? A gente vê que temos o Outubro Rosa, temos o Setembro Amarelo, temos o Janeiro Branco, tem várias cores nesse espectro do arco-íris, e aí a gente vê que existe uma cultura de se manter falando, divulgando coisas em meses específicos. Mas será que isso funciona? Será que realmente a gente alcança o objetivo? Então, esse texto a que eu me referi, que eu escrevi, se chama Por que a campanha do Setembro Amarelo não funciona? E vai trazer exatamente essa visão, né, de que realmente não funciona. Não funciona porque foram feitas várias pesquisas que demonstraram que ele realmente não funciona. Sinto muito dizer, a gente sabe que isso não é Danilo quem fala, na verdade a campanha vem sendo estudada cientificamente, existem várias pesquisas que falam a esse respeito, mas a campanha não funciona. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Pesquisas científicas sérias apontam isso, que demonstram claramente que a incidência de morte autoprovocada, na verdade, está aumentando no nosso país. Em algumas categorias populacionais específicas, ela permanece estagnada, não aumenta nem abaixa.
né, no caso entre os idosos especificamente, mas nas faixas etárias onde o nível de suicídio é maior, isso está aumentando. Isso contraria o resto do mundo, porque nos outros países nós vamos encontrar uma taxa decrescente de suicídios, mas no Brasil isso não está acontecendo. Né? A gente sabe que essa campanha é uma campanha encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que na verdade organiza essa campanha junto ao Conselho Federal de Medicina desde 2014, e desde 2015 tem em todo o Brasil também o apoio do Centro de Valorização da Vida. Em 2022 a gente tem o tema A Vida é a Melhor Escolha, e são diversas as ações que estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de setembro, esse sendo o último dia do nosso mês. Mas qual é a real eficácia dessas campanhas? A gente vai ver diversos estudos deixando claro que não foi identificada qualquer alteração de tendência na frequência de suicídios a despeito da implementação dessa campanha na população brasileira, na população geral. Então a gente vê o contrário, um crescimento na tendência de suicídios, especificamente na população entre 15 e 29 anos, bem como eu disse, né, a estabilização entre os indivíduos entre 60 e 79 anos após o início da campanha. Ou seja, a campanha do Setembro Amarelo não funciona, não está conseguindo prevenir suicídios no Brasil. A que se dá esse tipo de circunstância? Aí alguns estudos vão aventar a hipótese de que é porque a divulgação sobre o assunto suicídio é feita de maneira não regulada, e isso justificaria esses achados científicos, né? É uma divulgação de baixa qualidade. A gente precisa falar também aí sobre a questão da positividade tóxica, que é carreada muitas vezes no discurso dessas estratégias, porque trazem falas que são carregadas de uma simplificação muito forçada, como por exemplo aquelas falas assim, ó, viver é o melhor remédio, ou veja o lado bom da vida, esqueça isso, siga adiante. São falas que são completamente equivocadas e acabam por estimular o mecanismo de defesa do ego chamado negação, ou seja, a gente está ensinando as pessoas a jogarem a sujeira para baixo do tapete. Não funciona dessa forma. Se fosse tão fácil assim escolher viver, ver o lado bom da vida, ou deixar para lá as agruras do existir, ninguém nunca se mataria em lugar nenhum. Não é fácil assim, a gente sabe. E a gente percebe que essas campanhas muitas vezes são atravessadas por uma lógica equivocada, individualizante do sofrimento, que traz ainda muito mais culpa e angústia para as pessoas que já estão em sofrimento. E frequentemente essas campanhas têm um viés moralista que desconsidera problemas sociais estruturais. A gente percebe o quê? Que existe uma intensa medicalização da existência, com vistas aí a uma criação de demanda corporativista, é uma atitude corporativista aí, de busca de lucratividade, propondo acolhimentos de fachada com resolutividade questionável. Então, por isso é que a campanha do Setembro Amarelo não funciona. Esses temas sociais relevantes não podem ser abarcados com campanhas coloridas. Nós precisamos de ações afirmativas contínuas, sistemáticas, que não estejam localizadas em apenas um mês. Essas campanhas dos meses coloridos são ineficazes, sobrecarregam os serviços, sobrecarregam os profissionais dos serviços na promoção de atividades que estão muitas vezes deslocadas da atuação desses profissionais, vão inclusive construir uma ilusão de que há avanços acerca dessa temática e, no entanto, não produz qualquer tipo de eficiência, não produz eficácia alguma. Então é importante que a gente ressalte
que é essencial prevenir o suicídio. A gente não está questionando isso, se não pode, se não deve. Isso não tem dúvida, não resta dúvida que prevenir suicídio é essencial. A gente precisa. Mas é preciso que o assunto seja tratado ao longo de todo o ano, em campanhas contínuas, para além de uma superficialidade, com um aprofundamento, justamente com uma divulgação de informação de qualidade, que a gente consiga reduzir estigmas, dissolver os preconceitos relacionados à questão da saúde mental, relacionados à busca do cuidado em saúde mental. A gente precisa visar a efetivação da rede de atenção psicossocial, através de construção, inclusive, de novos dispositivos substitutivos ao manicômio. Precisamos do engendramento de ações intersetoriais, de ações singulares e territorializadas. Precisamos de contratação e valorização de efetivo qualificado, profissionais qualificados com justa remuneração, com reconhecimento, com a capacitação permanente dos profissionais. Isso é imprescindível. Então, uma campanha de promoção e valorização da vida e da qualidade de vida precisa fomentar, precisa estimular necessariamente a defesa de um modo de vida que enfatize e que priorize o bem-estar dos sujeitos, o bem-estar das coletividades e que acolha e promova... Eu tô sem som, gente? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui o que foi que houve. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô sem som? Ah, o som tá bom. Pelo que tá falando aqui, o som tá bom. Maravilha. Bom, vou continuar então minha fala. Se o som tá ok. Bom, então eu vou continuar falando. Eu estava falando isso, né? Que a gente precisa para valorizar a vida, a qualidade de vida, a gente precisa fomentar necessariamente a defesa de um modo de vida que vá priorizar o bem-estar, que vá enfatizar o bem-estar dos sujeitos, das coletividades. Uma estratégia que acolha, que promova as diversidades, as diferenças humanas, os direitos humanos. Uma estratégia que vai promover condição de alimentação e moradia digna, segurança, trabalho protegido, transporte de qualidade, educação de qualidade. Uma campanha que fortaleça o Sistema Único de Saúde, que seja público e universal, que inclusive tenha acesso à saúde mental, ao cuidado em saúde mental, na perspectiva da clínica ampliada, na perspectiva psicossocial, antimanicomial, com políticas econômicas e sociais que atendam à necessidade de todas as pessoas. Não dá para pensar no fazer mental, não dá para pensar na prevenção de suicídio. Eu nem gosto tanto dessa palavra, porque quando a gente previne alguma coisa, a gente acaba enfatizando aquela coisa. É uma coisa que de vez em quando eu brinco com os meus alunos falando assim, né? Não pense num cachorro preto de coleira vermelha. Acabou de pensar. Não tem como não pensar, né? Você, quando nega alguma coisa, você afirma essa coisa. Então, por conta disso, é preciso que a gente faça o quê? Promova o que é contrário daquilo que a gente quer lutar contra. Eu que trabalhei, inclusive, como estagiário no Fórum Comunitário de Combate à Violência. No momento que você combate a violência, você está sendo combativo e, portanto, violento. E aí você está reforçando a questão da violência. Tivemos várias discussões com relação a isso. E, do mesmo modo, eu vejo que, quando a gente fala do suicídio, precisamos fortalecer aquilo que é incompatível com a perspectiva do suicídio. Então, promover qualidade de vida, para a gente perceber, por exemplo, que nós vivemos dentro de um olhar machista da vida, de um olhar de uma masculinidade tóxica que mata não só mulheres, mas também homens. A gente sabe, por exemplo, que os índices de suicídio são muito maiores entre os homens. As mulheres tentam mais o suicídio. Os homens conseguem mais do que as mulheres.
Então, com isso, a gente vê que existe aí uma cultura que não acolhe as demandas emocionais desses homens que tão fortemente se suicidam no nosso país, na nossa realidade, e é preciso que a gente acolha esses homens para que eles se sintam em um espaço em que eles podem expressar suas emoções sem preconceitos. Isso é absolutamente essencial. Precisamos verdadeiramente trabalhar com isso. Tem uma pergunta aqui colocada por Edvânia se vai ficar gravado. A gente pretende que sim, Edvânia, que fique gravado. Inclusive, nossa intenção é que esse vídeo vá ser divulgado também pelo nosso canal do YouTube, o canal do CAPS São Caetano Valério, o CAPS 2 aqui em Salvador. Então, se puderem, ajudem a divulgar, porque nossa discussão tem essa feição aí de trazer um outro olhar sobre a questão da promoção de vida, da promoção da qualidade de vida, o fomento à qualidade de vida. Então, para isso, a gente precisa de uma clínica ampliada no sentido de ir até as mentalidades, uma clínica da cultura, de mexer com o jeito como as pessoas encaram a vida, de lidar com a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então necessitamos desse tipo de discussão, desse tipo de questionamento. Então eu agora abro espaço para que a gente possa dialogar, que a gente possa falar a respeito. Caso vocês tenham dúvidas, questionamentos, perguntas com relação ao tema que está sendo proposto, peço que agora se manifestem para que a gente possa ter um bate-papo, na verdade, né, para que seja uma coisa interativa, que a gente tenha condição de diálogo, porque o objetivo é esse, né? Que a gente possa dialogar a respeito de saúde mental, a respeito do fazer da saúde mental, do trabalho do CAPS em termos de saúde mental. Aqui na realidade de Salvador, por exemplo, a gente sabe que é muito firme, muito forte a posição de que é atendido em CAPS apenas aquela pessoa que tenha algum tipo de transtorno mental severo e persistente, ou seja, na realidade que a gente vive aqui em Salvador, que é diferente de cidades do interior, de outras capitais, é bem diferente, mas aqui em Salvador a gente trabalha dessa maneira, né? Quem tem um transtorno mental severo e persistente é acompanhado em um CAPS, quem tem um transtorno mental leve ou moderado vai ser acompanhado em um ambulatório, por exemplo. Então, e não é a realidade de todos os municípios, a gente sabe que em outros municípios isso é diferente. Então, aqui em Salvador, se você tem ideação suicida recente e tentativa recente de suicídio, você vai ser acolhido e atendido em um CAPS, tá? Agora, não é o que acontece em outros lugares. E também, se você tem uma tentativa de suicídio muito antiga, ou você tem ideações antigas aqui na realidade de Salvador, você vai ser encaminhado para um serviço ambulatorial. Então, existe essa especificidade com relação ao cuidado em saúde mental na nossa cultura aqui de Salvador, que é diferente, como eu já disse, das outras cidades. É até legal a gente perguntar, né, como é na sua cidade, como é que se dá esse cuidado da pessoa que pensa em morrer, ou que já tentou, ou que está tentando, ou que está realmente vinculada a essa ideia de suicídio, de autoextermínio? Como é aí nessa sua realidade? Como é no seu CAPS? Ah, o meu CAPS é aqui em Salvador mesmo, então como é diferente daqui do São Caetano? Vamos tentar fazer um diálogo. Cumprimento as pessoas que estão chegando agora. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui no momento de diálogo a respeito dessas questões. Deixa eu voltar lá em cima para ver as falas das pessoas que já interagiram conosco, né, cumprimentando as pessoas. Né? Bom dia, Ana Paula mandou um bom dia, trazendo aqui, falando. Ela depois fala que não estava ouvindo, mas então a gente vê que, na verdade, foi colocado que não estava com som. Aí o Lívia coloca que tem som sim, na verdade, provavelmente era uma questão
no som dela especificamente. Então, aí a Edvânia pergunta, né, se a gente vai manter disponível, se vai passar adiante essas informações. Então agora a gente abre o espaço para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a questão aí da promoção de qualidade de vida, valorização da vida nesse último dia do mês de setembro, para que a gente se lembre que não se tem apenas ideação e tentativa de suicídio no mês de setembro. A gente sabe que é muito mais amplo do que isso e é por isso que a gente está tendo esse espaço aqui para falar e para dar um empurrãozinho para que a gente possa se sentir à vontade de falar sobre esse tema, sobre esse termo ao longo de todo o ano e não apenas no mês de setembro. Precisamos de um espaço de divulgação desse tipo de assunto ao longo do ano inteiro. Então vale a pena que a gente discuta, que a gente promova esse tipo de debate, que a gente abra esse campo de diálogo. Alguém gostaria de trazer sua experiência ou de fazer sua pergunta ou trazer uma partilha a respeito desse assunto? Estamos então já caminhando para o fim da nosso vídeo, né, a respeito, nossa live a respeito aqui da promoção de qualidade de vida, né, e como a gente disse, de vida digna, que vai realmente fomentar um outro olhar a respeito do processo de saúde mental. Não dá para pensar em ter saúde mental quando a gente não tem infraestrutura básica de vida, quando a gente não tem educação de qualidade, quando a gente não tem habitação de qualidade, a gente não tem segurança, transporte de qualidade, quando a gente não tem acesso à saúde mental, quando a gente sabe que, na verdade, a grande maioria dos pacientes que tentam suicídio tem um transtorno mental, né? A grande maioria, algumas estatísticas falam em 90%, as mais otimistas, enquanto que as mais pessimistas, a gente pode falar assim, falam em 98% das pessoas que tentam suicídio têm transtorno mental. Então, isso aí já deixa claro como é necessário que a gente se vincule a trazer à tona aí, a falar a respeito da necessidade do acesso à saúde mental, do acesso aos CAPs, às estratégias de cuidado em saúde mental, antimanicomial, desinstitucionalizada, territorializada, numa perspectiva da clínica ampliada, da clínica antimanicomial, da clínica psicossocial. Bom, então como não houve mais participações, não houve mais diálogos e perguntas, eu vou encerrando nossa fala, mandando um abraço para todos que puderam participar, direto ou indiretamente, e pedindo que a gente possa divulgar esse tipo de informação para as pessoas do nosso convívio, para que a gente possa verdadeiramente levar adiante essas informações que são necessárias, deixando um abraço a todos vocês e com votos de termos mais vídeos como esse, mais assuntos. Peço que deixem sugestões nos comentários, deixem sugestões, compartilhem, mandem para outras pessoas para que a gente possa prosseguir nesse tipo de divulgação profissional. Um grande abraço e até a próxima!